Mas o fato é que o artilheiro das decisões do Flamengo é o Gabriel. O Gabriel tem mais que o dobro de gols em finais do que o Zico pelo Flamengo, só para ter uma ideia do tamanho do que é esse moleque com a camisa do Flamengo. E assim, o ano dele não é bom, mas o mata-mata, a final, ela permite a construção desse tipo de roteiro. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos continuar repercutindo tudo sobre essa incrível vitória do Mengão para cima do Atlético. O resultado foi 3 para o Flamengo, 0 para os visitantes. Com isso o Mengão consegue uma vantagem ali maiúscula para o jogo da volta. Lembrando que a partida será lá na Arena MRV, lá em Minas Gerais, ou seja, o Galo tem a oportunidade de reverter, mas será que consegue? Tava 3-0 pro Mengão, né? 3-0 no placar, porém, um vacilo da defesa do Léo Ortiz, que tem jogando muita bola, né? Jogou bem hoje, vem jogando muito, porém vacilou ali. Com isso, o Atlético fez um gol de fora da área com o Allan Kardec e ali vai buscar em casa. Certamente será um jogão. Vamos acompanhar como a imprensa analisou esse jogo. Elogiaram demais a atuação da equipe do Gabigol e também do técnico Felipe Luiz. Diz aí, comente abaixo o que você achou desse jogo. Vai opinando enquanto você acompanha tudo que a imprensa falou. A partir de agora, o link da TNT Esportes estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Em gols em finais, Formiga, ainda mais empolgante para esse torcedor, né? Boa noite. Boa noite. De fato é um roteiro fantástico, né? Boa noite pro Renato, boa noite para todo mundo. Daqui a pouco o Ricardinho se junta a gente. É um Flamengo e Galo que remete ao Maracanã, que viu vários Flamengo e Galos nos anos 80, que eram jogos de fato fantásticos, né? Assim, que decidiu o Campeonato Brasileiro, depois mata-mata de Brasileirão ali em 86, 87, jogo polêmicaço da Libertadores em 81. Então, assim, essa cena remete muito a um período em que Galo e Flamengo eram protagonistas do futebol brasileiro, porque tinham, de fato, os dois melhores times ali, né? De um lado você tinha o Zico, do outro o Reinaldo, o Nunes, que era e é ainda chamado de artilheiro das decisões, mas o fato é que o artilheiro das decisões do Flamengo é o Gabriel. O Gabriel tem mais que o dobro de gols em finais do que o Zico pelo Flamengo, só para ter uma ideia do tamanho do que é esse moleque com a camisa do Flamengo. E assim, o ano dele não é bom, mas o mata-mata, a final, ela permite a construção desse tipo de roteiro. Porque o Gabriel, no final das contas, ele não só fez 2 gols, como se ele se envolveu em todos, né? Ele faz a ultrapassagem e o chute barra cruzamento que gera o gol do Arrasca. E depois faz 2 gols, assim, um que é uma finalização muito precisa e o outro que, assim, ele domina mal, mas ele arruma a solução e a bola passa só onde dá. Então são coisas que vão além do que dá para analisar racionalmente. E o torcedor vai em êxtase, porque o Gabriel tem saldo. E é como se ele recuperasse. Ele toca num lugar onde só ele esteve ali no torcedor do Flamengo. Quando ele faz esses 2 gols, rememora 19, 20, 21, 22, que foram anos em que o Gabriel decidiu finais com a camisa do Flamengo, aí contando Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Libertadores, mais de uma vez. E hoje colocando o Flamengo numa vantagem grande, mas o gol do Kardec dá um gás para essa decisão que com 3-0 parecia meio resolvida, né? Mas agora 3-1 tá tudo em aberto. Pois é, acho que esse é um ponto também para a gente tentar analisar aqui um pouco, Renato, do jeito que o jogo se desenhou, se era um jogo que o Flamengo podia ter matado a decisão nesse primeiro jogo, em alguns momentos da partida, que o Galo parecia mais perdido e que o Flamengo tinha amplo domínio, assim. Boa noite. Boa noite, amigos, quem tá assistindo a gente. Eu acho que o resultado do jogo, ele realmente explica o que o jogo é. Porque se a gente for olhar, a gente dividiu o jogo em 4 partes, o Flamengo controlou 3. Sim. E o Galo realmente termina o jogo numa mudança de comportamento, numa intensidade muito mais alta, sufocando o Flamengo e o próprio Ortiz, que erra no gol do Kardec, depois intercepta uma bola do Paulinho ali. Muito bem, muito bem. Então o Atlético teve até condição de chegar a um segundo gol, e aí seria pro Atlético uma situação assim, tipo, colossal, para você levar para BH 2 gols depois de ter tomado 3-0, não seria o justo, eu acho. Acho que a diferença do jogo foi realmente um 3-1. O Atlético, ele começa bem ali com o Flamengo errando, entregando umas 2 bolas ali, o Atlético... E aí depois o Flamengo passa a controlar o jogo,
Gostei muito do trabalho dos dois laterais por dentro, alternando com os dois pontas. Às vezes era o Michel e o Plata que vinham por dentro, às vezes eram os dois laterais, o Alexandre vinha construindo por dentro. O Wesley mesmo, fez uma jogada. O Wesley jogou muita bola, muita bola. O Wesley, às vezes, atacando espaço por dentro, atacando a linha do Atlético por dentro também. O primeiro gol é dessa forma? Né? O primeiro é muito legal. Inclusive, a gente já separou o lance, vai ter nas redes sociais, a gente vai analisar esse gol aí. Falar desde a construção lá atrás. Essa jogada é muito legal, muito legal. E com essa alternância, né, de ponta e lateral, às vezes um mais aberto, às vezes outro por dentro. O Gerson, mais uma vez, o jogo passando por ele, né? A questão do termômetro, o cara sabe a hora de acelerar, a hora de pausar mais. E hoje jogando mais distante do gol, né? Por conta de desfalques. O Gerson tendo que fazer um papel de segundo ali, mas mesmo assim ainda sendo fundamental e gerando espaço lá atrás, né? Sim. Quando ele escancara o jogo pro Wesley ali. A jogada do gol é um giro dele que ele clareia a jogada. A gente vai falar a assistência de quem que é do lance. É do Plata, é do... Não, é o Alcaraz, né, que é que leva a bola, não. Não, o primeiro é o Gabigol que cruza, finaliza e sobe. Mas quem é no Wesley? No Wesley que o Gerson acha o Wesley. Isso. Teve assistência, antes disso, ainda pra mim, o Léo Ortiz iniciando a jogada, eu também acho que é importante, porque ele tá apertado, ele dá um passo, dá 2 passos pra trás, tem o espaço pra conseguir meter a bola no Gerson, que acha o Wesley. Que é sempre o papo que se fala, né, do correr ou não risco e tal, e quando cada vez mais os técnicos priorizam zagueiros passadores, e o Felipe Luiz tem feito claramente uma aposta em zagueiros que sabem passar. Por isso, o Fabrício Bruno virou reserva, não por um desempenho ruim, ou porque ele não sabe marcar, ou porque ele é um zagueiro inferior ao Léo Pereira. E não porque não passa, porque o Fabrício melhorou muito nesse sentido também. Só que você tem caras que são... Hoje o jogo, em alguns momentos, foi armado pelo Léo Pereira, né? Que teve chance de finalizar de longe, teve liberdade para construir, muito, porque ficava um jogo de xadrez ali. Então, cada vez mais os zagueiros participam da construção, e isso é um caminho sem volta, e quando eles quebram uma linha ou acham um passe desse, você já clareia 30% da jogada ali, e que se funcionar, você vai conseguir escancarar um campo que até então não era escancarado, tava meio que jogo de handball, né? Todo mundo atacava, todo mundo defendia, e não alternava, né? O Atlético também ficou com a bola em alguns momentos. Eu achei que o Atlético não fluiu tanto ofensivamente. Quando o Flamengo baixava, tirando o final do jogo, que aí sim, foi mais ali no ímpeto. No geral, o Flamengo controlou, mas é o que eu falei. A gente dividiu o jogo em 4 partes, foi 3-1 pro Flamengo. Eu acho que foi a gente pegar o finalzinho ali do Atlético. O Atlético tá perfeito, então. Dividir em 4 partes, 3-1. 3-1, deu certinho. É isso. Acho que o Flamengo, 75% do jogo, ele controlou. Na redação mesmo, a gente falava lá, o Ricardinho vai entrar aí, tava fazendo o jogo. Não parecia alguém lá, acho que o Nicolas falou, que é nosso produtor /chefe. Ele falou, cara, não tava desenhado um jogo para amasso, né? E realmente não tava, assim. Você imaginar um jogo dessa magnitude, um 3-0 assim, parecia exagerado. Mas o Galo, de fato, estava fazendo um jogo abaixo e conseguiu salvar, respirar por aparelho ali e fazer um 3-1 que deixa, acho que as coisas mais proporcionais ao que foi o jogo mesmo. Ricardinho, você que estava no Arquibancada, chega agora junto com a gente aqui no Prorrogação. Foi maior ou foi o que você imaginava o jogo? Porque eu acho que o Flamengo jogou o que se imagina e se percebe que esse time pode jogar. Mas acho que o Galo jogou um pouco menos hoje do que eu já vi em outros momentos. Mas assim, só quero pontuar que não acho que o Galo tenha feito muitos grandes jogos no ano. Acho que tá também nesse lugar que tá nas 2 finais de Liberta e de Copa Betano do Brasil, também muito pelo individual. Boa noite. Help me, help you. Um abraço pro Renato, pro Formiga. Ô Galo, me ajuda a te ajudar, né? Primeiro tempo foi bem ruim, né? Primeiro tempo do Galo, muito abaixo. O Flamengo poderia ter feito até o 3º gol ainda no primeiro tempo, se o Plata acerta o passe ali para o Gabigol para fazer o 3-0. O Flamengo ainda volta melhor no segundo tempo, faz o 3-0, aí o Galo começa a ir para a empurrância. O Galo, na verdade, já tinha conseguido uma trocação com o Flamengo, chegar em algumas vezes, mas o Galo só conseguiu ser efetivo mesmo no modo empurrância. Quando ele coloca o Allan Kardec, o Léo Ortiz, que é um ótimo zagueiro, pisa na bola, dá o gol de presente pro Allan Kardec. Cara, é o primeiro gol do Allan Kardec no ano. O Allan Kardec não fazia gol há muito tempo. Né? E assim, o Milito vai ter que rever esse time pro jogo da volta. Que ele vai precisar de gols. De repente vai ter que entrar com o centroavante mesmo, ou com ele, ou com o Vargas. Mas assim, o Flamengo perdeu uma grande oportunidade de matar a final da Copa do Brasil Betano hoje. Se o Flamengo vai com 3-0, com 4-0, um abraço. 2-1, o Flamengo é muito favorito.
pro segundo jogo, mesmo jogando na MRV Arena. Mas o Flamengo podia ter matado a decisão hoje e o Galo tá vivo. Podia ter morrido. Eu não sei se vai passar aí, eu não lembro se eu vi com detalhes, mas a impressão que dá no gol do Galo, que é um erro, né, um vacilo do Léo Ortiz, é um erro de quem tem recurso. Porque eu acho que se é um zagueiro com mais limitação, ele não ia tentar uma dominada, que assim, a bola vem forte, ela não é uma dominada simples, ele tenta um movimento ali que ele dá uma trupicada e acaba gerando a bola para o Kardec, que também acha uma finalização que não é fácil, né? É um giro difícil, não é para qualquer um. Mas a minha impressão é de que é o erro de quem sabe demais, né? Então, mas aí eu acho que a gente entra no... A gente estava falando aqui sobre o Fabrício Bruno perder o lugar nesse time, e aí eu acho que tem muito torcedor que pensa que a principal questão e característica, a qualidade que um zagueiro tem que ter é o de zagueirar. Então, de afastar todo o perigo possível. Mas ele fez isso logo depois, né? Na jogada seguinte, sim. Mas muita gente acha que a primeira coisa que um zagueiro tem que fazer bico nela. Exato. Só que eu acho que as pessoas até podem ter essa opinião. O Felipe Luiz, acho difícil dele cobrar o Léo Ortiz por essa jogada. Vai cobrar. E sabe uma parada porque que eu acho... é isso que ele quer do cara, né? E sabe umas é isso que ele pede. Por isso que o cara é escalado. E é uma verdade, tá? Eu acho que a maioria, igual a história do goleiro, né? Fala, o goleiro tem que goleirar, né? Tem que defender primeiro, o zagueiro tem que zagueirar. Só que é engraçado, se você for... e o Renato trabalhou com análise, fez inclusive trabalho para jogadores diretamente e tal, assim. Se você reparar, o zagueiro, ele passa mais tempo do jogo construindo do que zagueirando. Sim. Do que, de fato, sendo a última barreira. Depende do zagueiro, né? Não, depende do jogo. Depende do contexto do treinador time. também. Do time. Mas depende na média, ele é mais exigido com a bola no pé do que sem a bola. Um zagueiro do Flamengo, sim. Total. Eu acho que depende do... Na média, no time de alto nível, da elite, dos grandes times, protagonistas de briga por campeonato, em média, os zagueiros vão mais construir do que ficar rebatendo bola. E honestamente o Léo Ortiz errou, isso aí tá claro pra todo mundo, é evidente, né? Mas assim, se a gente colocar no papel prós e contras, seria muito injusto a gente descarregar um caminhão de críticas ao Léo Ortiz, que por sinal mais uma vez jogou muita bola, muito bem, vacilou ali, foi querer dominar e tal, poderia ter tirado, poderia, mas assim, o tanto de chance que ele criou, o gol do Gabigol ali, o do lançamento, surge no lançamento do Léo Ortiz, onde ele manda pra área, tem um desvio ali de cabeça e o Gabi consegue sair cara a cara com o goleiro, né? E tirar, por sinal, um tapa muito bem dado ali do Gabriel. Então assim, o Léo Ortiz, não vou criticar, vacilou, claro, poderia ter tirado, poderia, mas assim, o que ele já ajudou a gente, se colocar na balança, ele ajudou muito mais do que prejudicou o Flamengo, isso é evidente pra todo mundo. Então o negócio agora é sair com esse 3-1, que é um excelente resultado, e comemorar, porque o jogo da volta certamente não será fácil, assim como foi complicado pro Atlético jogar no Maraca, será bem complicado pro Mengão jogar lá na Arena MRV. Porém, o Flamengo tem um 3-1, 2 gols de vantagem. Se perder por 1, classifica. Se perder por 2, a decisão será decidida nos pênaltis. O Flamengo só perde direto se tomar 3 gols de diferença, ou seja, é muito boa a vantagem do Mengão. Vamos acompanhar tudo isso e muito mais daqui a pouco, muitas informações ainda hoje. Então deixa o like, inscreva-se no canal para não perder nada. Até logo mais. Valeu!